Só que a gente sabe que são diversas barreiras aí para a gente implementar a IA. E como a Sphere aí tem bastante contato com diversas empresas de diversos segmentos, setores e tamanhos, Daniel, eu queria que você falasse para a gente quais são os desafios e as barreiras para implementar IA, né, principalmente aí no Customer Experience. Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Daniel, eu sou co-CEO da iSphere. Somos uma empresa jovem no mercado, de apenas 7 anos, mas que já tem impactado positivamente grandes marcas, grandes companhias aqui do Brasil em analytics e, mais recentemente, agora com soluções de inteligência artificial. Essa pergunta é excelente, né? A gente vem para um evento como esse, ouve muito sobre IA nesses 2 dias. Quando a gente sair daqui, muito provavelmente a gente vai continuar ouvindo sobre inteligência artificial. De fato, é um tema hypado, é um tema em voga. Agora a pergunta é, como é que a gente faz para se apropriar disso tudo, né? Como é que a gente torna isso mais massivo? Como é que a gente traz isso para dentro das companhias? Existem vários desafios, né? Acho que o primeiro deles é nós entendermos como lidar com os dados. Então, como a gente coleta grandes estruturas de dados? O segundo ponto, depois que a gente coleta, como a gente lida com grandes massas de dados, muitas vezes desestruturadas. E, a partir daí, tendo dados limpos, um data quality bem assertivo, dados organizados. E o principal desafio, que é bem impactante, ter uma boa política de dados e governança dentro das companhias, o que vai tocar positivamente em LGPD, na confiança e na transparência para o cliente, aí sim fazer uso, então, dessa tecnologia para que os clientes possam, então, beber também dessa fonte e se apropriar disso. Hoje nós temos uma série de soluções que visualizam isso, né? E a gente tem uma preocupação extrema com isso. Por exemplo, né, eu falei de dados desestruturados. Quando a gente tem empresas que lidam com muitos dados desestruturados, ou seja, dados que não estão ordenados num campo específico, exemplo, né, tráfego de ligações num call center. Quando eu transcrevo essas ligações e crio uma base de dados em cima disso, e nós temos uma solução que faz isso, por exemplo, eu tenho ali uma série de dados desestruturados. Uma série de dados, são bilhões e bilhões de registros de informação todos os dias. Agora, o que nós estamos fazendo com isso? A inteligência artificial ela vem justamente para resolver esse problema. Através dela, por exemplo, eu consigo acessar mais de 10 milhões de minutos de gravação de áudios, isso é o que trafega nos nossos servidores todos os meses, e encontrar ali padrões de comportamento, de clientes dizendo, por exemplo, que não querem ser atendidos dessa forma, outros clientes dizendo, por exemplo, olha, eu quero comprar de você, mas a sua recomendação ela não está assertiva, eu preferiria um outro produto. Ou clientes, por exemplo, que foram afetados, infelizmente, por essa enchente que nós tivemos no Rio Grande do Sul, falando no telefone que, por uma questão de desemprego ou uma questão de calamidade envolvendo sua família, não consegue participar daquele atendimento ou não consegue, por exemplo, quitar a sua dívida. Então, tem muitos impactos que são conversados nesse momento e o importante é a gente entender, num primeiro momento, né, como a gente traz governança para esses dados e como a gente pode fazer um bom uso deles em função dos nossos clientes. E processo, né, também, Daniel? A gente está falando de processo.